E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Revisões Aula Paraná. E nesse vídeo aqui estaremos fazendo a revisão da aula 3. Então, se vocês estiverem preparados, peguem seus cadernos e venham comigo para mais uma aula de física. Solta a vinheta! That's one small step for man, one giant leap for mankind. Antes da gente começar, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês que nessa aula aqui, o professor que estava ministrando a aula, ele foi substituído. As aulas anteriores 1 e 2 foram dadas pelo professor Patrick e a partir dessa aula aqui serão dadas pelo professor Hugo. Então pode ser que você perceba uma diferença na forma de construção dessas aulas, tudo bem? Então vamos lá. Então, o tema dessa aula 3 é movimento vertical e queda livre. A ideia de estudo de movimentos ela é bem antiga. Ela vem desde Aristóteles, em 300 a.C. E Aristóteles dava uma explicação para os movimentos verticais, para os movimentos de queda, de que alguns objetos chamados de terrenos, eles teriam um lugar natural no mundo. E o lugar natural deles era no chão. Então, se você pegasse um objeto considerado terreno e soltasse ele de uma determinada altura, ele sempre iria voltar ao chão, não importa o que acontecesse. Na concepção de Aristóteles, todos os objetos eles eram constituídos ou de terra, ou fogo, ou ar, ou água. Por isso, cada um deles tinha um comportamento diferente em relação aos demais. Essa concepção durou bastante tempo e só foi começar a ter algumas alterações com Galileu, por volta de 1500. Porém, com a chegada de Newton e a sua teoria gravitacional, tudo isso mudou. Para Newton, existia uma força que puxava esses objetos em direção à Terra. E aí nós vamos verificar todas essas ideias a seguir. O movimento de queda livre ele é descrito como um movimento na vertical que acontece de cima para baixo. Galileu, por volta de 1500, conseguiu provar que esse movimento de queda livre não depende da massa dos corpos. A ideia de Galileu era bem simples. Se você subisse até um prédio alto, ele propôs a Torre de Pisa, que fica na Itália, país de origem de Galileu, e soltasse lá de cima uma bola de canhão e uma pena, esses dois objetos deveriam chegar juntos ao solo, se não houvesse nenhum tipo de resistência do ar. Naquela época era impossível fazer esse tipo de experiência, porque não seria possível tirar o ar de um ambiente. Aqui na sequência nós temos então todas as equações dos movimentos de queda livre. Como o movimento de queda livre é considerado um movimento acelerado, as equações pertencentes a esses tipos de movimentos são as equações do movimento acelerado, tudo bem? De novo, essas equações eu vou demonstrar de onde elas vêm em uma aula exclusiva de solução de exercícios e aplicações matemáticas. Seguindo aqui então, nós temos a nossa primeira pergunta. Quem foi o pensador que propôs a ideia do que chamamos de método científico? Eu acabei não dizendo isso nos slides anteriores, mas o pai da ideia de método científico é Galileu. Método científico é o método que a ciência utiliza para estabelecer as suas ideias. Nesse método nós fazemos experiências, confrontamos ideias, verificamos se as ideias condizem com os resultados experimentais. Se não condizem, tentamos encontrar outras experiências que possam explicar aqueles fatos que nós estamos tentando estudar. Então, resposta correta para essa pergunta, letra C, Galileu. O movimento de queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variado, como eu acabei de comentar para vocês. E ele possui uma aceleração bem definida. E essa aceleração, de acordo com o texto, vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Quando o professor estava dando essa aula na TV, ele disse que o valor oficial da gravidade seria 9,81 metros por segundo ao quadrado. E aqui, pessoal, eu preciso chamar a atenção de vocês para um fator muito importante. A aceleração da gravidade, ela não tem um valor fixo. Ela não tem um valor que será igual para todos os lugares e para todos os movimentos, tudo bem?
Essa aceleração gravitacional, ela depende da distância do corpo até o centro do planeta gerador do campo gravitacional. Eu sei, é um pouco confuso, mas nessa aula aqui nós vamos ver o que são campos gravitacionais e eu vou mostrar a equação de onde vem essa aceleração da gravidade. Mas o que vocês precisam entender agora é que não existe um valor oficial para aceleração gravitacional. Esse valor pode variar dependendo do ponto do planeta em que você se encontra. Não é à toa que os lançamentos de naves espaciais feitos pela NASA ocorrem em Cabo Canaveral, na Flórida, pois esse é o lugar dos Estados Unidos mais próximo da região central do planeta, mais próximo da linha do Equador, local onde a aceleração gravitacional é menor, tudo bem? Bom, por questão de praticidade, em alguns exercícios nós adotamos a aceleração gravitacional como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, porque fica um número inteiro e alguns cálculos vão se tornar bem mais fáceis de serem realizados quando trabalharmos com números inteiros. Temos aqui então uma questão onde precisaremos utilizar algumas equações. Qual a velocidade com que uma pedra abandonada de uma altura de 45 metros atinge o solo? Despreze a resistência do ar e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, para resolver essa questão, nos utilizaremos então a equação de Torricelli. Por quê? Porque a única informação que eu tenho é a altura da onde essa pedra será abandonada. Se eu tenho apenas a altura, eu preciso utilizar essa equação. Caso contrário, eu teria que primeiramente determinar o tempo de queda para depois poder encontrar a velocidade com que ele atinge o solo. Porém, usando a equação de Torricelli, tudo fica mais fácil. Então vamos lá. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2G ΔH. Velocidade com que atinge o solo, velocidade inicial, G, aceleração gravitacional e ΔH é a altura da onde esse corpo está sendo lançado ou abandonado. Então, fazendo uma substituição de valores, velocidade inicial é 0, pois a pedra é solta do repouso. G, aceleração gravitacional, o próprio exercício está pedindo para usar 10 metros por segundo ao quadrado, então no lugar do G colocamos 10. E a altura da onde esse objeto será solto está dado no exercício, 45 metros. Fazendo as multiplicações aqui então, eu fico com V ao quadrado igual a 900. Eu preciso agora então eliminar essa potência 2 que está na velocidade. Para isso eu transformo isso em uma raiz quadrada, que é a operação inversa da potenciação. E raiz quadrada de 900, o resultado é 30 metros por segundo. Seguindo aqui, um corpo ao ser lançado para cima tem sua velocidade reduzida em 9,8 metros por segundo a cada segundo. O que é isso? Isso é a própria definição de aceleração gravitacional. Se um corpo é lançado para baixo, a sua velocidade aumenta 9,8 metros por segundo a cada segundo. Se ele é lançado para cima, a sua velocidade reduz 9,8 metros por segundo a cada segundo. Isso ocorre pelo fato de 9,8 metros por segundo ao quadrado ser a aceleração gravitacional. Então, todo movimento sujeito a esta aceleração terá esse comportamento. Algo que precisa ficar claro aqui também é que durante um movimento vertical para cima e depois para baixo, a velocidade do objeto sofre uma mudança. Em um momento está indo para cima, em outro momento estará indo para baixo. Porém, a aceleração gravitacional sempre vai apontar para o mesmo lado. Por quê? Porque no movimento para cima, o objeto está sendo freado, ele vai tendo a sua velocidade sendo reduzida, ou seja, a aceleração está atuando para baixo. E no movimento de queda, a velocidade desse corpo está aumentando, mantendo desta forma a ação da aceleração ocorrendo para baixo, tudo bem? No lançamento vertical para cima, sem resistência do ar, durante a subida nós temos um MRUV retardado, porque a velocidade está diminuindo.
E no movimento de descida nós temos um movimento acelerado, porque a velocidade está então aumentando. Algo que é muito interessante nesse tipo de movimento é que o tempo que um objeto leva para sair do chão e chegar até a sua altura máxima é o mesmo tempo que ele levará para sair da sua altura máxima e retornar ao chão. Ou seja, o tempo de subida e o tempo de descida são sempre iguais. Então aqui nós temos um segundo exercício. Duas pedras A e B, de massas respectivamente 1 kg e 2 kg, foram lançadas verticalmente para cima, ambas com velocidades escalares de 15 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, responda: qual das duas pedras atingiu a maior altura em relação ao solo? Pessoal, cuidado! Você precisa lembrar aqui que a massa das pedras não interfere na altura que ela vai atingir. Por quê? Porque a velocidade inicial de ambas é a mesma. Se dois objetos possuem a mesma velocidade inicial em um lançamento vertical, eles vão atingir a mesma altura, independente da massa que eles tenham. Essa ideia proposta por Galileu já é válida desde 1500, tudo bem? Então, a resposta da letra A é que as duas atingirão a mesma altura. Pergunta B: qual a altura máxima em relação ao solo atingida pelas pedras? Então, eu quero encontrar qual vai ser a altura que elas vão atingir se forem lançadas com uma velocidade de 15 metros por segundo. Então, para resolvermos isso, usamos novamente a equação de Torricelli. Veja, para não precisar determinar tempo, a equação de Torricelli é uma saída excelente. Então, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2G ΔH. Fazendo a substituição dos valores. Velocidade final, 0. Isso acontece porque durante um movimento vertical, na sua altura máxima, a pedra fica parada no ar por um instante muito pequeno de tempo. E a velocidade de um objeto quando está parado é 0. Por isso nós colocamos 0 na velocidade final. Com isso, nós garantimos que eu estou determinando a altura no ponto máximo de lançamento dessa pedra. Velocidade inicial 15, então 15 ao quadrado, mais 2 vezes G menos 10. E aqui entra o segundo detalhe, pessoal. Se o movimento está acontecendo verticalmente para cima e a aceleração gravitacional ela é verticalmente para baixo, nós precisamos colocar um menos nessa operação matemática para garantir que o resultado dê positivo, pois nós estamos adotando um sentido de orientação que é para cima. Por isso eu faço substituição aqui de G por menos 10 e mantenho o ΔH, porque é a altura e é esse que eu quero encontrar. Então, fazendo algumas operações matemáticas aqui, 2 vezes menos 10 dá menos 20, menos 20 vezes ΔH dá menos 20 ΔH. Jogando para o outro lado do igual junto ao zero, fica mais 20 ΔH. Então, nós temos 20 ΔH igual a 225, que é o nosso 15 ao quadrado. E agora eu preciso apenas inverter esta multiplicação. Pega o 20, passa dividindo, fazendo uma divisão. Então, ΔH igual a 225 dividido por 20 e o resultado é 11,25 metros. Aqui na sequência, nós vamos começar a estabelecer a ideia então de campo gravitacional. Bom, a ideia de um campo gravitacional é que ele exerça um tipo de interação com os corpos que estão no seu interior. E o nome da interação realizada entre um planeta e todos os objetos que estão próximos a este planeta se chama peso. E esse peso é a relação da massa de um objeto com a aceleração gravitacional que esse planeta está exercendo sobre ele. E essa relação está estabelecida nesta equação. Peso dividido pela massa de um objeto resulta na aceleração gravitacional.
Ou seja, a força que um planeta faz sobre um objeto, dividido pela massa desse objeto, sempre vai ser igual à aceleração gravitacional que o planeta exerce sobre este mesmo objeto. Isso acontece porque todo objeto que possui massa gera uma interação com o espaço ao seu redor. Ou seja, todo objeto que possui massa consegue distorcer o espaço ao redor desse objeto. E essa distorção espacial é o que nós chamamos de campo gravitacional. A ideia é que a Terra, por ter uma massa muito grande, gera um campo gravitacional muito grande que interage com os campos gravitacionais de todos os objetos menores que estão próximos a ela, fazendo com que exista então essa força entre os objetos. O campo gravitacional gerado por um planeta, ele é representado pela letra G minúscula, que tem como significado aceleração gravitacional. E o valor de 9,8 ou 10 metros por segundo ao quadrado, ela vem dessa relação matemática aqui. A aceleração gravitacional ela é igual a uma constante de gravitação universal multiplicado pela massa geradora do campo dividido pela distância do centro do corpo gerador do campo até o objeto ao qual está sendo realizada a interação gravitacional. E essa distância tem que ser elevada ao quadrado, tudo bem? Como nós estamos falando de um planeta, o R então fica sendo o raio do planeta em questão, no nosso caso, a Terra. Então, com essa equação determinada por Isaac Newton, fica comprovada a ideia de Galileu de que o movimento de queda livre acontece por uma espécie de interação entre o planeta e o objeto que está sendo abandonado. Nesse exercício aqui, nós vamos estar determinando então qual é a aceleração gravitacional da Terra a partir da equação formulada por Isaac Newton. Então, considerando as características do planeta, determine a sua gravidade aproximada na superfície. Então, eu tenho dado aqui a massa do planeta, 6 vezes 10 a 24 kg, que é a massa da Terra. Raio, 6,4 vezes 10 a sexta metros, que é o raio da Terra, e constante de gravitação universal, 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrada. Substituindo todos esses valores na nossa equação, nós temos 6,67 vezes 10 a menos 11, M, 6 vezes 10 a 24, dividido por 6,4 vezes 10 a 16ª ao quadrado. E aqui, pessoal, é necessário realizar uma série de aplicações matemáticas, tá? Transformando esses números em potência, efetuando esses cálculos, e o resultado dessa conta deu 9,77 metros por segundo ao quadrado. Veja, é muito próximo de 9,8 metros por segundo. Essa diferença se dá pelo fato desses valores, massa da Terra, raio da Terra e constante gravitacional universal, estarem com os seus valores arredondados. Então, quando eu utilizo números que estão arredondados, é natural que o resultado não seja exato. Ele pode sofrer uma certa variação, tudo bem? E o que acontece com a aceleração gravitacional se existe um objeto a uma altura considerável do planeta Terra? Por exemplo, um satélite ou a própria Estação Espacial Internacional. Se um objeto está a uma certa altura com relação ao planeta, essa altura deve ser considerada na equação na hora de se determinar qual a aceleração gravitacional atuando naquele corpo. Então veja, na equação anterior eu tinha apenas r ao quadrado, se referindo ao raio do planeta. Porém, como agora existe uma certa altura do objeto em relação ao planeta, eu preciso acrescentar essa altura na parte inferior da minha equação, no denominador da minha equação, e elevar a soma do raio mais a altura ao quadrado. Deste modo, eu posso determinar qual a aceleração gravitacional de um objeto que esteja a uma certa altura com relação ao planeta. Para finalizar, então, o professor apresenta aqui um resumo de tudo aquilo que foi visto durante essa aula, tudo bem? Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!